Olá pessoal, bom dia! Bom dia, Joyce! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live nas quintas-feiras, às 11 da manhã. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui da Effect, mais uma vez. Hoje vamos falar sobre mais um tema super importante no que toca a licitações e contratos. Nós aqui da Effect sempre fazemos essas lives, né? Realizamos essas lives no intuito de disseminar conhecimento para que vocês possam então atualizar-se e sempre estar atento às modificações trazidas pelo cenário que envolve licitações e contratos. Sejam todos muito bem-vindos. Vão enviando aviãozinhos para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para avisar que a nossa live já começou. Bom dia, Deise, bom dia, Waylon, bom dia, Luiz, bom dia, Flávia, bom dia, Polly. Que maravilha revê-los aqui na nossa live da Effect. Para vocês que ainda não me conhecem, que é a primeira vez que está assistindo então a live da Effect, eu sou a Carmen Boaventura, sou advogada, especialista em licitação na Effect, atuo com consultoria e assessoria para empresas licitantes e semanalmente, a cada quinta-feira, às 11 da manhã, estamos aqui conversando, batendo um papo sobre um tema específico relacionado a licitações e contratos. Na semana passada, nós tivemos aqui a presença do professor João Domingues, tratando sobre reajuste, repactuação e revisão de preços. Foi uma live super importante, muito interessante. O professor trouxe aspectos teóricos e também práticos relacionados ao dia a dia das empresas, né? Os mecanismos, as formas, quais são os fundamentos para solicitar reequilíbrio econômico. Então, você que não assistiu a live da semana passada, você pode acessar aqui no IG, no Instagram da Effect e também no canal do YouTube da Effect. Nós deixamos gravada para que vocês possam, então, acompanhar todo esse conteúdo. Bom dia, professor Evaldo, que também será nosso convidado aqui de live numa quinta-feira. E nós iremos falar também sobre o pregão eletrônico, vai ser sensacional. Então, pessoal, hoje o tema da nossa live é sobre pagamentos realizados pela administração pública às empresas fornecedoras. É um tema super polêmico, né? E a maioria das empresas, notadamente microempresas e empresas de pequeno porte, tem geralmente dificuldade de receber o pagamento diante do governo, né? Após a entrega dos bens, após a prestação de serviço. E para isso nós trouxemos então o Bruno Santana, CEO da Flux Crédito Inteligente para Licitantes. Eu vou convidá-lo aqui, acredito que ele já tenha entrado na nossa live, para que nós possamos então começar e falar sobre esse conteúdo. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Bruno. Bruno, se você estiver online, por gentileza, manifeste aqui, dá um oi para que nós possamos te convidar para entrar na live. Lux, já fiz o convite, vamos ver se ele consegue acessar. Olá, Ana, já vi a sua primeira pergunta. Presta assessoria, deixa eu ver, presta assessoria para as empresas e a pergunta que todos fazem é: a prefeitura paga? Aguarde um minutinho, Ana, que nós vamos começar. Bom dia, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Carmen, e você? Tudo bem. Vocês estão escutando o Bruno? Eu acho que o áudio está um pouco... Fala novamente, Bruno, por gentileza. Olá, estão me escutando bem? Ah, eu estou ouvindo. Acho que tem só um pouquinho de eco, mas dá para ouvir. Se Deixa eu ver vocês se... estiverem, se estiver tudo ok com o áudio, vamos então começar. Sejam todos muito bem-vindos. Aí, estão respondendo que sim. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Bem-vindo, Bruno, a mais uma live contigo, né? Pela Flux. E é um prazer recebê-lo. Gostaríamos já de, antes de iniciar o conteúdo, agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo.
Eu quem agradeço. Obrigado, Carmen. Obrigado, Effect. Obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo. Mais uma oportunidade de falar sobre esse tema polêmico, como você disse, né? Mas que eu gosto muito, que tem tudo a ver com a Flux também. Maravilha, Bruno. E hoje a ideia é falarmos mesmo sobre pagamentos, né, realizados pela administração pública, e é uma dificuldade do dia a dia, notadamente do licitante, do contratado, né, que está ali prestando o seu serviço, entregando o seu bem para a administração e muitas vezes não recebe o valor devido, né, Bruno? E no dia a dia nós percebemos na prática de licitações, nós que atuamos em licitações, percebemos que isso acontece de fato, né? Mas para começar, Bruno, você poderia começar falando uma noção introdutória de por que que isso acontece na prática e aproveitando o ensejo já na pergunta da Ana, né? No âmbito de prefeituras, se isso ocorre, se ocorre com frequência, qual que é o problema que envolve a questão da inadimplência da administração pública? Vamos lá, eu gosto de dizer que o governo paga. O que a gente tem que descobrir é quando, né? Essa é a grande pergunta que vale US$ 1 milhão, é quando é que o governo vai pagar. E vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente, porque aqui na Flux a gente desenvolveu um motor de cálculo justamente para a gente tentar acertar essa data de quando é que o governo vai pagar, mas até pela legislação vigente o governo paga. Respondendo também à pergunta da pessoa que perguntou, né? A prefeitura paga sim, né? Geralmente prefeituras têm dificuldade de orçamento, então é importante entender como é que é o orçamento. E aí eu vou casar tudo isso aqui com o que você fez a primeira pergunta também, Carmen. É importantíssimo que o nosso licitante, nosso cliente, nosso espectador leia o edital. É o primeiro ponto que eu sempre digo, assim, saber quais são as regras do edital antes de entrar em qualquer licitação é o mais importante, né? Inclusive para verificar se as regras de atualização monetária em caso de atraso estão escritas no edital, né? Muitas vezes isso passa desapercebido e acaba que depois vira um entrave, porque quando o governo atrasa, está também previsto na legislação uma atualização monetária do valor, né, da nota fiscal do licitante. Mas se isso não está escrito claramente no edital, isso pode virar até uma briga judicial. E aí vai se arrastar por mais tempo ainda o pagamento. Mas que acontece, acontece. Tanto em prefeitura, quanto no estado, quanto no governo federal. E até nem é uma regra. A prefeitura paga pior do que o governo federal ou vice-versa, né? Isso depende muito de órgão para órgão, se é autarquia, se é do judiciário, do executivo ou do legislativo. Então, todas essas variáveis têm que ser levadas em consideração para calcular ali quanto tempo que o governo vai pagar. E lógico, né? As prefeituras que têm mais dificuldade de orçamento são aquelas prefeituras menores que dependem bastante de repasse, seja da União ou do próprio Estado. Essas prefeituras geralmente são aquelas que têm um prazo maior de pagamento. Mas eu volto a dizer, paga, está escrito na lei com 30 dias após a execução, né, do serviço ou do contrato. Maravilha, Bruno. Foi bom que você fez uma abordagem geral, né, sobre a questão do pagamento e já respondeu a pergunta da Ana. Ana, dá uma olhadinha aí na resposta, vê se te atendeu. Se não, pode mandar mais dúvidas aqui, tá, pessoal? Hoje a ideia é realmente esclarecer esse tema. Então, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Carla. Bom dia, Dai. Nós estamos começando agora a nossa live sobre pagamentos realizados pela administração pública às empresas licitantes. E não esqueçam também de acompanhar a Effect aqui nas redes sociais, acompanhar a Effect no YouTube. Nós temos, inclusive, muita matéria, muito conteúdo relacionado a pagamentos realizados pela administração, que é o tema da nossa live de hoje, né? Então, você pode acessar o canal do YouTube da Effect para desfrutar desse conteúdo. Temos e-books. E também, Bruno, só para aproveitar o ensejo no início da nossa live, dizer que a Effect possui uma newsletter assinada por mim, com conteúdo atualizado, relacionado a licitações e contratos. Então, você que está assistindo essa live e ainda não faz parte
da nossa rede, né, de pessoas que têm interesse nesse ramo de atividade, nessa seara de licitações e contratos, faça sua inscrição, cadastre-se na newsletter para receber novidades relacionadas a licitações e contratos. Nós sabemos o quanto a área de licitações muda a cada dia, né? Então, a todo instante nós temos instruções normativas, temos a nova lei de licitações e diversas regulamentações que estão por vir. Então, nesse cenário, é preciso que haja capacitação, estudo, aprendizado, e é isso que a Effect promove aqui nas nossas redes sociais. Por isso que nós estamos trazendo hoje o Bruno para falar desse tema tão importante, né, Bruno? Mas Eu reforço aí, viu? Todo mundo seguir a news aí, eu recebo e leio toda vez que recebo. Effect arrebentando mais uma vez aí com conteúdo para os licitantes. Oh, que maravilha, Bruno. Obrigada. Pô, você também recebe a nossa news, né? E a ideia é justamente essa, divulgar conteúdo, difundir conhecimento atualizado, que é o mais importante. Porque não adianta nós falarmos aqui sobre licitações e não termos conteúdo atualizado. Então, na nossa news da Effect, saiu um decreto novo, saiu uma nova regulamentação, pode ter certeza que você receberá na nossa newsletter da Effect. Se você tem dúvidas de como cadastrar-se, manda aqui um direct no Instagram da Effect e o pessoal de apoio irá atendê-lo, tá ok? Mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, Bruno, que, assim, muitas pessoas estão mandando aqui já perguntas e para não deixar passar e subir aqui, né, vamos ver aqui a pergunta do Matheus. Bom dia, Bruno. Entreguei um bem à prefeitura. Contudo, na hora do pagamento não tinha a CND federal atualizada. Lhe pergunto, eu só posso receber com todas as CNDs exigentes em dia? Essa é uma pergunta bem interessante, Bruno, e acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso também. Você falou sobre a importância, né, de ler atentamente o edital e ver as regras relativamente ao processo. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, vai ser super interessante para trazer para todo mundo, não só para o Matheus, né, que fez a pergunta. Obrigada, viu, Matheus, pela pergunta. Tá com você, Bruno. Vou pegar aqui o seu gancho, né? A regra está no edital. Então, se no edital tiver a exigência de todas as CNDs atualizadas, não tem para onde fugir. Tem que atualizar as CNDs e entregar. E aí tem uma questão também que alguns editais não transcrevem tudo que está na lei no próprio edital, ele só cita a lei. Então, esse edital segue a regra da lei número, por exemplo, 8666 de 93, ou 14733 do ano passado. E se dentro dessa lei diz que tem que ter a CND, por exemplo, então, obrigatoriamente, o licitante tem que entregar a CNDs. E, assim, uma das coisas que sempre nos perguntam é se o órgão público exige muito do licitante para poder fazer uma licitação. E eu costumo dizer que não exige muito, não. O que o órgão público quer saber principalmente é se o licitante consegue executar o contrato, se ele está com o seu fisco, né? Se está com todos os impostos em dia. E a CND é uma dessas, né? Então, é uma das poucas exigências do órgão para que o licitante execute um contrato. Sob o ponto de vista financeiro, por exemplo, os bancos geralmente olham muito mais do que só isso. Olham também ali questão de DRE, faturamento, se tem protesto ou não tem. Então, por esse motivo, eu digo que os órgãos exigem até bem pouco do licitante. É o básico, tem que estar com o fisco em dia, tem que estar com todos os impostos em dia, FGTS dos funcionários, principalmente quando for terceirização, uma capacidade de execução do contrato. Então, o melhor é o edital. Caso tenha dúvida, pode mandar o edital para a gente dá uma olhada e ajuda a responder esse cliente, especificamente se está lá no edital ou não. Vai de um para outro. Inclusive, Bruno, só já puxando o gancho aqui para o jurídico um pouquinho, né? Em relação a essa pergunta do Matheus, é interessante lembrar também que é importante que as empresas licitantes mantenham as condições de habilitação, inclusive na fase de execução contratual. Então, é importante que as certidões estejam em dia, tanto para participar da licitação, como também na fase de execução contratual. Nós sabemos que a contratação pública, ela passa por diversas etapas, né? Desde a fase de planejamento, a fase de seleção do fornecedor,
até a fase de execução contratual. Então, a lei prevê que é necessário que a empresa licitante ela mantenha as condições de habilitação durante todo esse processo. Então, já complementando e respondendo a você, Matheus, se ficou alguma dúvida, pode voltar e mandar aqui novamente para a gente, tá bom? As pessoas que estão entrando sejam muito bem-vindas. Vão colocando as perguntas, que é justamente isso, né? A nossa ideia aqui é trazer o debate e para que o Bruno possa passar também a experiência dele aí na prática do dia a dia. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Uma questão importante, Carmen, que a depender do edital também, se for uma licitação, por exemplo, municipal, pode ser que o município não exija uma CND nacional, federal, mas tem que estar escrito no edital. Se tiver escrito no edital que o município vai exigir a CND estadual, federal, o que for, o licitante, como você disse, tem que estar habilitado não só para vencer, mas para executar o contrato. Inclusive, como eu estava dizendo, né, o órgão exige bem pouco do licitante, né? Apesar, o bem pouco é relativo, eu não sei quanto custa a CND deste cliente em questão, mas sob o ponto de vista do pagamento, né, o órgão público ele avalia se aquela empresa ela está em dias para poder pagar e não pagar uma empresa que está em débito com o próprio governo. Entende o conceito? Então, como é que você vai pagar alguém que te deve? Né? Então, primeiro ajusta, depois paga. O governo pensa desse jeito, né? Tem que estar em dia para poder fazer também o lado do pagamento. Inclusive, Bruno, você mencionou essa questão do pagamento e tanto a nova lei de licitações como também a lei 8666 de 93, ela traz a questão da ordem cronológica de pagamentos, né? E isso também é um assunto super importante e precisamos trazer aqui, né, à baila para que as pessoas também possam entender um pouquinho. Você poderia explicar um pouco dessa parte da obediência à ordem cronológica de pagamento? O que significa isso? No frigir dos ovos, o governo tem que pagar à medida que chega ali a execução do serviço, né? O que pega para o licitante, algumas vezes, é o que é realmente um contrato executado, o que é um produto entregue de fato. Às vezes não basta você entregar o material e a nota fiscal, você tem que cumprir os ritos que estão descritos no edital sobre a aceitação daquele produto. Então, algumas licitações que a gente convive aqui tem logística de entrega, por exemplo, escola, né, Secretaria de Educação compra, e tem ali logística de entrega para escolas em variados locais. Então, a execução daquele contrato tem que atender estritamente os requisitos do edital, entregar nos locais e cada local desse tem o seu aceite. Então, vamos pensar aqui que seja material escolar ou merenda, né, merenda escolar também. Então, não basta deixar o material ali, por exemplo, eu sempre costumo dizer, não basta entregar para o vigia da escola. Você tem que saber quem é a pessoa responsável pelo contrato, para ter aquele aceite, para poder ter o definitivo aceite de entrega do produto e da nota fiscal. A partir daí, conta-se 30 dias, quando não é dispensa, na Lei 8666, né? Não é um pregão eletrônico, um pregão presencial normal, conta-se 30 dias após o aceite. E aí, o que é a ordem cronológica? Se você tem, por exemplo, uma prestação de serviço mensal, a primeira nota entregue e aceita é a primeira nota a ser paga, né? Então, às vezes você tem 2, 3 notas entregue, a primeira é a que será paga. Isso por lei. E também, dando luz àquele outro fator que é da igualdade, tratar com igualdade, se você entrega uma nota e um outro fornecedor entregou a nota 2 dias antes, pela lei, pela ordem cronológica, o outro vai ser pago primeiro, lógico. Se o outro entregou antes, mas não entregou e não recebeu o aceite correto, a sua pode acabar sendo paga, porque teve o aceite correto. Então, sempre é importante saber quem é o responsável por dar o aceite ao seu produto ou serviço. O que precisa para cumprir isso? Por exemplo, prestação de serviço geralmente tem ali relatórios que você tem que entregar junto da nota fiscal e junto de outros comprovantes. Quando é produto, muito simples, né? Entrega o produto com a nota fiscal. Mas para quem? Quem é o responsável? Qual é a área? Qual que é o setor?
né? É sempre importante acompanhar, porque às vezes você tem um protocolo central, quando o órgão é muito grande, tem um protocolo central, e o caminho entre o protocolo central e o gestor do contrato, às vezes, pode levar alguns dias, né? Então, é importante acompanhar. Eu sempre digo que um bom relacionamento entre o licitante e o órgão público é aquele relacionamento onde ambos procuram ter uma comunicação clara, né? Não existe problema algum de um licitante visitar o órgão público, onde ele executa um contrato para saber como é que está o andamento do processo dele, quem é o responsável por pagar, quem é o responsável por dar o aceite. Então, isso não compromete em nada a ética, né? E o processo ilibado da contratação. E se for feito com muita clareza, muita transparência, ele ajuda, porque às vezes até, dentro de tantos processos que um órgão público tem que tratar e cuidar, pode ser sim que fique ali parado no protocolo central o seu pedido de pagamento e depois você vai ver, já passou 5, 6, 10 dias e não está contando nem para o seu prazo de 30 dias. Então é importante ter esse acompanhamento, saber quem é o responsável, ter um bom relacionamento e falar assim, você recebeu o produto já tem o aceite? Pode confirmar por e-mail? E aí também tem a lei de acesso à informação que ajuda bastante. Você pode perguntar por todo o portal ali onde é que está o andamento do seu processo. Eu digo que se o relacionamento é bom, o licitante não precisa entrar na live, né, para poder pedir a informação. Ele vai ter a informação por e-mail, por telefone, e às vezes até por WhatsApp. A gente tem cliente que troca o WhatsApp com o ordenador de despesa de uma maneira muito, muito tranquila sobre o ponto de vista da execução do contrato que ele tem. Ponto. Olha, tem um contrato, já executei, onde é que está. Então, acho que a transparência, saber exatamente em que pé que está a sua entrega, contribui para você receber dentro do prazo. Uma questão aqui, Bruno, que o André menciona, é que a grande preocupação das prefeituras, principalmente as menores, é com relação aos contratos firmados e a empresa não cumprir. Né? Porque é interessante a gente estar falando aqui sobre a inadimplência dos órgãos públicos, mas assim, não tem como a empresa falar que não recebeu se efetivamente não cumpriu o contrato, né? E aí vem o comentário do André nesse sentido, falta muita informação. É verdade, é por isso que nós nos preocupamos, André. No início da live nós estávamos falando sobre isso. A Effect, ela busca difundir esse conhecimento e justamente esclarecer esses pontos, né? Porque quanto maior a informação, maior é o conhecimento, melhor é o andamento dos contratos administrativos, né? E aí as empresas não ficam tão perdidas sem saber de que forma conduzir o processo, de que forma pode se comportar, se pode conversar com o órgão ou não, né? Sempre de maneira transparente, sempre com transparência, até porque o procedimento licitatório ele é público, né? Ele não é sigiloso, fora o orçamento sigiloso em determinadas situações, mas o processo licitatório ele é público. Então, quando uma empresa participa de uma licitação, ela pode sim conversar, ter acesso, né, às peças desse processo licitatório para, inclusive, esclarecer. Nós podemos, por exemplo, não é o tema agora, mas, por exemplo, Bruno, quando um licitante quer interpor um recurso contra determinado concorrente, ele precisa ver a documentação do concorrente, né? Precisa ver quais documentos foram apresentados para, inclusive, verificar se ele cumpre todos os requisitos solicitados em edital e poder, então, manejar o seu recurso contra aquela empresa. Então, é importante dizer aqui que as peças, o processo licitatório, ele é público, tá? Mas eu tô gostando da live, que as pessoas estão mandando várias perguntas, Bruno. O Ilane Moraes, vai ficar salva a live? Vai sim. Para quem não conseguir assistir até o final, nós deixaremos salva a live, tanto aqui no perfil do Instagram da Effect, como também no YouTube da Effect. Então, podem ficar tranquilos. Mas se puderem nos prestigiar ao vivo, nós também adoraremos, porque o ideal é o debate, né? O envio de perguntas, né, Bruno? Mas Lógico. vamos lá. Tem algum apontamento? Pode falar, fica à vontade. Não, sobre esse tema que você falou, né, o órgão tem muita preocupação em selecionar um licitante que vai conseguir entregar o que ele venceu. Então, a gente volta um pouquinho nas questões da CND, das exigências do edital, porque essa é a... Aqui travou para mim. Será que o Bruno travou também? Caiu, voltou. Ah, voltou. Voltei.
Foi aqui que deu uma falha, perdão. Então, como é que o órgão consegue saber se aquele licitante vai conseguir executar? Ele só tem um lugar para poder colocar as exigências certas no edital. Então, a qualificação técnica, a qualificação financeira, a qualificação de tributos, tudo é o único momento que o órgão tem de falar assim, meu jeito de selecionar algum executor está aqui. Então, realmente o órgão tem essa preocupação. E assim, olha, uma das coisas que eu vejo muito no dia a dia da Flux é quando o licitante vence uma licitação, mas ele não selecionou um fornecedor adequado para ele. Então, ele está dependendo de um fornecedor para entregar para o governo, e a gente já teve casos onde o fornecedor do licitante falhou com o licitante. E aí não há o que fazer, porque realmente o órgão não paga por aquilo que não é executado. Então, para o licitante, muito importante, se ele não é o próprio fabricante do produto ou o próprio prestador de serviço, que ele tenha uma boa seleção de fornecedores e pelo menos um plano B. Se esse fornecedor der errado, de onde eu vou conseguir? Antes de fazer a proposta, tem ali a sua planilha de execução muito bem pensada, inclusive sobre o aspecto do atraso, né? Que a gente sabe que, por mais que a lei diga que pague em 30 dias, a média de pagamentos que a gente tem acompanhado tem acontecido com 47 dias após a entrega dos produtos. Então, Bruno, o que são esses dias e o que acontece nesses dias? Esses dias são dias não contados. Como eu disse, às vezes o licitante entregou no almoxarifado, mas não teve o aceite. Ou mesmo, quando chega no momento de pagar, e o órgão público, que acontece até no federal, não tem um orçamento disponível ali. Isso aconteceu muito agora no começo do ano, quando a lei do orçamento ainda não estava aprovada, né? Então, quando não tem orçamento, o órgão tem que aguardar. Mas, voltando aqui só para fechar, é importante que o licitante comprove a execução, tenha um bom fornecedor para os seus próprios serviços para conseguir executar o contrato. E, como o órgão tem esse receio, né, o que acontece? Um dos maiores problemas que a gente acompanha é que o licitante ele precisa desembolsar uma grande quantia de capital para iniciar um contrato. Principalmente um contrato grande, onde tem muita entrega de produto, equipamento, ou mesmo prestação de serviço, quando ele tem que contratar um time inteiro para poder começar a prestar o serviço, aí é onde pesa o caixa do licitante. Às vezes, ele até comprovou financeiramente que ele tem 50% em patrimônio líquido, mas patrimônio líquido não é dinheiro no caixa. Então, na hora de começar a executar o contrato, às vezes falta o caixa. E aqui entra a Flux. A Flux consegue antecipar até 70% daquele empenho ou contrato para dar esse aporte de caixa para o licitante poder executar o contrato dele em tempo e receber em tempo. Então, esses dois pontos são importantes. Para um deles, a Flux consegue ajudar, para outro, a gente deixa essa dica. Selecione bem seu fornecedor e tenha um plano B. Maravilha, Bruno. E é interessante que você comentou aí sobre a LOA, a aprovação da LOA. Você que está assistindo essa live agora, quer saber um pouco mais sobre LOA? Nós fizemos uma live aqui, numa quinta-feira também, às 11 horas, com a professora Renila Bragagnoli, e falamos sobre a LOA e sobre o decreto que regulamenta o PCA, o Plano de Contratação Anual, que é um tema super interessante também. Então, o Bruno mencionou sobre a LOA. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, acessa aqui no próprio Instagram da Effect. Nós temos uma live específica sobre esse tema, até porque hoje não daria tempo para a gente abordar tudo, né, Bruno? Bom Exato. dia, Eslander. Ele disse que chegou. Então, vamos lá, vamos aproveitar o conteúdo. Chegou chegando. Certa. Mas não só a LOA, né, Carmen? A gente tem agora, né? Passou o carnaval, então nós temos a LOA aprovada, sancionada. Os recessos estão acabando, né? Então, começo de ano, muitos servidores públicos tiram recesso. Isso também causa bastante atraso nos pagamentos. O próprio carnaval, mesmo esse carnaval estranho que a gente teve por conta da pandemia, né? Ainda assim teve o feriado, então muitos servidores tiram as suas folgas, os seus feriados, e agora sim a gente tem um bom plano de navegação para o restante do ano, até ali as eleições.
sobre execução e pagamentos, né? Então, isso é importante também, todo mundo tem em mente aí quais são os acontecimentos durante o ano que impactam no pagamento do governo, né? Então, no começo do ano, para dar uma cereja nesse bolo que eu falei de LOA, de recesso, de carnaval, nós tivemos muitos relatos de servidores com Covid e alguns órgãos em greve. Então, aí são os pontos que realmente causam muito impacto nos pagamentos. Greve é algo que é incontrolável para nós, né? A greve acontece ali na negociação dos servidores com o órgão, e às vezes o órgão sozinho não resolve. A entidade superior, o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Então, são pontos importantes para a gente sempre ter ali e medir qual é o prazo de pagamento daquele órgão. Maravilha, Bruno. Mas assim, nós falamos um pouquinho sobre ordem cronológica de pagamentos, falamos da importância dos prazos, né? Falamos inclusive das regras sobre juros e correção monetária. Teve uma pergunta que passou aqui, eu esqueci o nome da pessoa porque já subiu bastante, ela perguntou como fazer se no contrato ou no edital não houver previsão de correção monetária e juros, né? Nós falamos isso no iniciozinho da live, então só para não repetir aqui sobre esse assunto, quem não viu essa live ficará gravada, pega o iniciozinho da nossa live que nós falamos sobre correção monetária e também sobre juros e a importância de saber as regras, de verificar quais são as cláusulas que constam nos editais, nos instrumentos convocatórios. Mas então, Bruno, depois de ultrapassar essa primeira fase, e falamos bastante sobre pagamento, e se apesar de tudo, se a empresa executou o serviço, fez tudo certo, estava com a habilitação correta, CND, tudo bem, negativa, mas ainda assim o órgão não efetiva o pagamento, e aí já tem um longo prazo pela frente. O que esse licitante pode fazer? Ele vai ficar, então, com esse prejuízo decorrente do atraso ou existem mecanismos que ele podem se socorrer nesse momento? Que essa é a pergunta que não quer calar, né? É muito bom a gente ver na lei os prazos, tudo certinho, que tem que seguir as regras no instrumento convocatório, mas e aí? Se a empresa foi correta, fez todo o procedimento, entregou os bens e até o momento o órgão não efetuou o pagamento, o que fazer? Vou responder as duas perguntas em uma, porque elas se juntam. Se não tem a regra no edital, o melhor de tudo é embargar o edital antes dele entrar na sessão pública, tá? Já entra logo, já fala que está faltando regras claras sobre a atualização monetária, porque aí o responsável pelo edital ou pela contratação vai colocar ali para poder já dar luz a isso. Se não tiver, nós temos um problema. Uma das regras do agente público é prezar pela economia, né? Economia do recurso que é público. Então, se a regra não é clara, o primeiro passo do gestor público é negar a atualização monetária, porque não tem a regra. Então, ele vai negar porque se ele pagar alguma coisa e depois um tribunal de contas disser que ele pagou a mais, ele é responsabilizado pessoalmente por aquilo. Então, é muito complicado quando a regra não está escrita. E aí, se a regra não está escrita, a melhor saída que eu vejo, assim como quando há o atraso, que é a sua pergunta, Capu, a melhor saída é a contratação de um assessor jurídico que vai pegar a lei, destrinchar, inclusive estudando acontecimentos no caso de atraso, sobre quais são os indicadores de atualização monetária aplicados no âmbito do município, do estado ou do governo federal. Porque aí uma pessoa com esse conhecimento jurídico vai conseguir escrever uma peça que vai dar luz ao gestor público sobre essa atualização monetária ou sobre o atraso e conseguir fazer uma negociação pautada na lei. Então, é muito importante ter essa assessoria jurídica, tanto para fazer a atualização monetária, quanto para cobrar uma coisa que está em atraso. Perdão. Tem advogados especialistas na área e tem pessoas, né, principalmente a gente que conversa muito aqui com influenciadores, que trabalham exatamente com isso, que conseguem dar esse apoio jurídico, escrever essas peças que, note, o melhor é começar pelo processo da comunicação. Lembra que eu falei?
Uma boa comunicação, ela faz a diferença na execução contratual. Então, você não precisa entrar na justiça para conseguir o seu direito. Você consegue, primeiro, por uma notificação extrajudicial, por um ofício, né? Um processo administrativo. Às vezes, você consegue ter uma solução para o seu problema. E aí, quanto melhor escrito for essa peça, por isso que eu sempre recomendo alguém que esteja aí no métier jurídico, porque vai saber escrever, vai dar exemplos, vai citar jurisprudências, legislações, decretos, normativos, de forma muito linear, que faz com que o gestor público ele não só fale, opa, eu preciso dar andamento para isso aqui, porque essa empresa tem um nível de maturidade para me cobrar um pouquinho maior, não vai ficar no limbo essa história, estou percebendo, né? Como também, no caso de autorização monetária, pode vir ali a regra estrita para ele. Que, lógico, ele tem que passar pela assessoria jurídica do órgão, às vezes é o tribunal, às vezes tem uma AGU quando a gente está no governo federal, né? Os órgãos têm a Conjur, né? Que são os AGUs ali que fazem os pareceres jurídicos. Mas às vezes você está contribuindo para o trabalho dele ser mais rápido também. Então, essa é a minha dica, procurar sempre ali o processo administrativo. Acho que antes disso, antes do processo administrativo, comunicação clara, ir no órgão, visitar, procurar saber, ligar, entender o que está acontecendo. Teve um espectador que falou, eu estou com a CNID atrasada. Mas sabe quantas vezes um cliente da Flux atrasou o recebimento e ele nem sabia que estava com algo atrasado? Muitas. Então, às vezes, o próprio licitante não sabe, porque ele tirou lá todas as certidões negativas no processo da habilitação, ele está executando o contrato só 2, 3 meses depois, aquela certidão venceu e ele não lembra disso. Então, se não procurar saber, não vai ficar sabendo. Então, às vezes, é simples. Ligar no órgão, procurar saber o que é que está acontecendo, pode evitar, inclusive, ter que entrar com o processo administrativo. Se todas as vias da comunicação falharem, procura um assessor jurídico, alguém que entenda de licitações e contratos e que tenha experiência de lidar com os órgãos, que você vai ter um bom suporte para isso. Maravilha, Bruno, sem dúvida. Eu vejo no dia a dia, né, que muitas empresas não sabem, né, não têm conhecimento, na verdade, de que isso é possível. Quando a gente menciona, você precisa de um assessor jurídico, você precisa de uma assessoria jurídica voltada para licitações e contratos, a empresa pensa que é já para entrar com ação, que já é para, né, como eles falam, é para entrar com o juiz, né? Na linguagem leiga. Não, você não precisa ir até o juiz para resolver o seu problema. Muitas vezes as demandas são administrativas. É possível, como o Bruno mencionou, fazer notificações extrajudiciais. Muitas vezes também nem precisa de notificação. Às vezes houve um desencontro de informações. Às vezes não houve o aceite. Às vezes não houve o ateste da nota fiscal ainda. E a empresa imagina que já está lá na frente. Atrasou o pagamento. Então, assim, é necessário que uma pessoa específica, né, que tenha especialização em licitações e contratos, possa avaliar esse processo. Olhar se realmente cada caso concreto, o que vai acontecer. Porque cada empresa tem um cenário, né, Bruno? Cada empresa tem uma situação distinta. Então, nós não podemos dizer aqui que existe uma regra e que, no seu caso, por exemplo, vai ser notificação extrajudicial. Não há como a gente prever. Então, cada caso... Pode falar. Tem uma questão também, Carmen, que eu lembrei aqui agora, que acontece com certa frequência na prestação de serviço, que é a prestação de serviço não ser exatamente na completude do esperado. Vou dar um exemplo. Na área de tecnologia, tem muito o governo contrata ali, por exemplo, a instalação de equipamentos Wi-Fi, né? E tem a previsão ali de instalar 30 equipamentos Wi-Fi em todos os departamentos numa prefeitura durante o mês de fevereiro. E aí vamos dizer que por
falta de atenção mesmo de todas as partes ali, faz o cronograma físico-financeiro de execução dessa instalação de um por dia. Só que fevereiro, né? Vamos dizer que fevereiro tem 28 dias. Então ele não consegue instalar dois, por exemplo. Acabou, não instalou dois. Mas ele entregou a nota fiscal. Entregou a nota fiscal como se tivesse entregue 30 e o relatório certinho, entregou 28. Aí isso dá um embaraço, né? O gestor público não pode pagar por aquilo que não foi executado. Tá uma nota fiscal de 30, mas o serviço é 28. E às vezes isso é tão simples de resolver, porque você não. Alguns preferem então, o cancelamento da nota e emissão de uma nova nota, né? Sendo que a gente sabe que às vezes a nota tem um problema, contabilidade e tal. Mas às vezes pode ser simplesmente uma glosa da nota. Uma glosa não é uma sanção. Então a glosa da nota no valor de 2 serviços não executados, ela é pago, o governo paga, o licitante recebe e no mês seguinte ele termina o serviço e emite uma nota só sobre o remanescente. E aí a glosa não representa nenhuma sanção administrativa, que é muito importante, porque quando o licitante tem uma sanção, aí ele pode ser impedido até de licitar em último caso, né? Mas nunca é bom ter uma restrição em seu nome por conta de uma coisa muito simples. Então, mais uma vez, a comunicação às vezes é a chave de tudo. Às vezes está lá no órgão sem saber como é que paga para uma coisa e tal. Tem prefeitura pequena, então tem também pouca assessoria jurídica interna. A gente tem que compreender as nuances do nosso país, né? Então, às vezes a prefeitura não sabe. Você chega e fala assim, não, amiga, eu dei a nota maior, glosa aí, em tantos por cento, no mês que vem eu emito uma nova nota e eu peço aqui para o meu contador corrigir essa questão da nota. Isso pode resolver bastante, né? Isso é um exemplo. Existem inúmeros outros exemplos de formas de resolver um pagamento que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo para estar impedido de recebê-lo. Bruno, você tocou no assunto, você adivinhou meu pensamento nesse momento. Porque quando você falou de glosa, eu lembrei da pergunta do Tiago. E aí quis resgatar justamente a pergunta dele. Ele fala, a administração pode reter o pagamento enquanto houver processo administrativo para aplicação de sanções contra a empresa? E aí, Bruno, se você me permite, eu queria só fazer uma apanhado geral, aí que puxa um pouco para o jurídico e só para esclarecer para as pessoas que também estão assistindo, né? Sanção administrativa, o que é sanção administrativa? É uma penalidade que é imposta às empresas quando existe o descumprimento, né, ou o cumprimento de uma conduta inadequada. Então, existe um procedimento administrativo para a apuração da conduta daquela empresa. E aí, quais são as sanções existentes hoje no ordenamento jurídico brasileiro? Nós sabemos que existe a Lei 8666 de 93, né, que é a Lei Geral de Licitações, que estamos acostumados a ver, e a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133. Então, nesse cenário de convivência entre leis, eu vou falar aqui da nova lei porque é uma informação mais atualizada. Então, na nova lei de licitações, nós temos a multa como sanção administrativa, né? Nós temos a multa, o impedimento de licitar e contratar, a advertência e a declaração de idoneidade. É importante dizer que retenção de pagamento não é sanção administrativa, né? É vedada a administração reter o pagamento da empresa. E ele toca justamente no ponto que você estava falando. Então, se você puder falar um pouquinho e esclarecer sobre essa questão, porque uma coisa é sanção administrativa, outra coisa é glosa, outra coisa é retenção de pagamento. É vedada a administração pública reter o pagamento como forma de sanção, porque inexiste previsão legal para tanto. Não é isso, Bruno? Exatamente. E aí, essa parte última aí da retenção de pagamento ainda casa com uma última pergunta que eu vi aqui. Eu geralmente não olho muitas perguntas, que é para concentrar aqui na gente, mas você faz as perguntas para mim, né? Mas enquanto você estava falando, tem uma pessoa que perguntou justamente sobre isso. Então vamos lá. Sobre as sanções administrativas. Começa na advertência. E eu costumo dizer que uma advertência ela pode ser, inclusive, uma sanção branda que resolve um problema de um contrato que poderia ficar bem complicado se ela for dada logo no início, assim, né? O que acontece? O que é uma sanção, uma advertência?
Vamos dizer que lá no contrato está previsto que uma terceirização tem que usar um uniforme caracterizado de alguma forma. E aí você tem um funcionário que não está indo, não está indo, não está indo, e o gestor público, ele sempre tenta ali, né, resolver logo, mas não está resolvendo, ele faz uma advertência à empresa. Uma advertência fica ali anotada, né, no âmbito do governo federal, fica no CICAF, mas não é uma sanção que denigra a imagem. Ela está falando, olha, você tem um problema, eu estou te dando, inclusive, um prazo para resolver. Então, a advertência é uma sanção super corriqueira. Ela acontece, ela é para ajustar pontos do contrato sob o ponto de vista do órgão público. A glosa não é sanção, né? Já falamos sobre isso, não é sanção. A glosa é simplesmente uma adequação do valor a ser pago com o serviço prestado. Então, ela acontece ainda com super tranquilidade. Depois temos as outras sanções, até o impedimento de licitar e a declaração de indenidade. Esses dois aí, o licitante tem que fugir desses dois, né? Porque se isso aconteceu, algo muito grave na execução do contrato ou não, na não execução do contrato ocorreu. E inúmeros exemplos aí, quando envolve pessoas, de no pagamento de FGTS, de quebrar a empresa, ou de executar o contrato de forma muito errônea. Mas a gente tem algumas punições intermediárias ali, né? A multa geralmente já é o começo da punição mesmo. Eu digo, a multa é uma punição porque você fez algo errado, mas ainda assim não te impede de licitar. Não transforma a sua empresa numa empresa ruim para o mercado de licitação para os outros órgãos, né? E aí um espectador perguntou sobre o prefeito muda a prefeitura, ou muda o governo e vem a oposição. A oposição pode não pagar? Carmen respondeu isso já. Isso não existe, não poder não pagar. Inclusive, uma coisa importante para todos sabermos é que geralmente todo contrato ele tem um gestor público ali responsável, um gestor do contrato. Às vezes tem fiscal de contrato. Raramente o fiscal e o gestor do contrato são a mesma pessoa. E raramente também, principalmente em órgãos maiores, mais amadurecidos, o ordenador de despesa, que é um cargo de comissionado, é o fiscal do contrato. Então, pense que o fiscal do seu contrato, o gestor do seu contrato, na grande maioria das vezes, é um servidor público. Ou seja, troca gestão, né? Troca prefeito, troca governador, troca senador, troca deputado, mas não troca as pessoas que estão ali no órgão. Lógico, quanto menor a prefeitura, menor o órgão, isso tem mais volatilidade. Mas num órgão maior, o funcionário público, o servidor público que está ali é o que cuida do seu contrato. E a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade, diz o quê? Um contrato executado é um compromisso assumido pelo governo. O governo tem que pagar. Lembra que eu falei que ali o servidor público que é o fiscal do contrato? Se ele é o fiscal do contrato, é ele que está assinando o recebimento daquele serviço ou produto. Ele está ali, inclusive, para lutar pela boa execução do contrato, inclusive no pagamento. Então, o que eu já vi acontecer foi virar precatório, ou então o novo governo entrar, pega um órgão completamente endividado e renegociar, dividir. Agora, não pagar, aquele que falar assim, não vou pagar, aí o licitante tem o direito de entrar na justiça. Se ele executou o contrato, se ele entregou o produto, se ele prestou o serviço, ele tem direito a receber. Isso está na lei federal que cai para todos os outros, então vai atrás dos seus direitos. Isso não existe. Aconteceu recentemente, até em Minas Gerais, não lembro agora qual foi o município, que o prefeito entrou em 2022, entre 2020, e ele chamou todos os contratos e falou assim, eu preciso renegociar, peguei o caixa arrombado, preciso renegociar, e eu quero fazer em 12 vezes. E houve quem aceitou e houve quem não aceitou. E quem não aceitou entrou na justiça e recebeu também, de alguma forma. É lógico que o governo vai lutar, porque tem que cumprir o caixa orçamento
do seu órgão também, né? Então, esse é o balanço, mas deixar de pagar não pode. Maravilha, Bruno. E a gente está chegando ao final da nossa live, né? Mas já, Infelizmente passa muito rápido, né? E aí, nesses últimos minutos, eu queria que você, para fechar, desse algumas dicas para essas empresas licitantes, o que que eles podem fazer para evitar atrasos, para evitar que a administração pública não efetue o pagamento, porque nós falamos aqui que quando há a efetiva execução do contrato, é dever da administração pagar. Mas quais seriam as dicas, então, para que essas empresas possam, então, se resguardar e evitar esse atraso nos pagamentos? Obrigada a você, Ana, pela presença. Ela está aqui dizendo live maravilhosa, como sempre. Muito obrigada. Que bom! E é isso, só reiterando, né, Bruno? O papel da Effect é justamente esse. É transmitir conhecimento atualizado para você, que é empresa licitante, notadamente, que está aqui nos acompanhando toda quinta às 11, para que nós possamos, então, ter contratações públicas mais transparentes, mais efetivas, né? E com condutas, com a prática de condutas que estejam de acordo com a legislação vigente. Mas conta pra gente, Bruno, para finalizar, algumas dicas que você daria para essa empresa que quer receber seu pagamento no prazo, de forma correta e idônea. bom, a primeira dica que eu dei logo no começo. Olhe o edital. Leia o edital. Entenda o edital. Quais são as regras do edital? Quais são as regras que estão faltando no edital que você pode embargar o edital para poder melhorar o edital antes de sair para a publicação ali final e a sessão pública? Primeiro ponto é esse. Depois, é sempre importante olhar a maturidade do órgão. E aí depende do tamanho da prefeitura. Tem prefeituras muito pequenas que são altamente maduras, com processos claros, estabelecidos, com orçamento, portal de transparência. Tem prefeituras grandes, às vezes até órgãos do governo federal que são um pouquinho mais confusos ali como é que acontece. Então, saber ali a sofisticação, a maturidade do órgão que está licitando, para você entender se ali acontece bastante atraso ou não. No portal da transparência dos órgãos também você vê ali com qual frequência aquele órgão atualiza atualiza o portal da transparência. Isso é um indicador se aquele órgão é realmente maduro ou não no processo dele de pagamento, né? A gente na Flux tem a nossa calculadora. Então, o cliente da Flux, quando entra em contato com a gente já calcula ali o prazo mais ou menos, baseado no empréstimo, né? Mas a gente já calcula o prazo de pagamento do órgão e sugere para o cliente um prazo adequado para cada órgão. Então, se quiser falar com a gente consegue ver isso também para poder pôr ali, inclusive na planilha de formação de preço. Inclusive, Outro Bruno, só um indicador... parênteses, você falando aí da questão dos clientes da Flux, você que está assistindo a nossa live e vai entrar em contato com a Flux, mencione que estava então assistindo a live da Effect, e aí para que o pessoal da Flux possa saber de onde vocês vieram, tá? Então, o Ileane, Ana, Gabriele, se for entrar em contato com a Flux, fala, olha, eu estava presente na live da Effect, tá bom? Com certeza. Saber. Maravilha, continua. Muito bom, boa dica. Outra coisa boa de ver também é com qual frequência aquele órgão, aquela autarquia, aplica sanções. Né? Lembrando, uma sanção administrativa, eventualmente, com uma empresa ou outra, não é uma coisa ruim. Mas se todo contrato tem ali multa, tem isso aqui, é o órgão mais complicado de executar, né? É mais criterioso, você tem que entender quais são os critérios para executar bem. Né? Com as regras claras, a licitação ganha, procura fazer uma reunião inicial, aquele bom e velho pontapé inicial da execução do contrato, para você entender o que o gestor público espera de você. Por mais que simples que seja, uma entrega de um material, às vezes você não está no local, né? Mas agora a pandemia ajudou a gente a fazer as reuniões online e o telefonema ainda existe, né? Para poder fazer um pontapé inicial. O que você espera receber, como você espera receber e onde você espera receber para eu poder entregar do jeito que você espera e eu também ser pago do jeito que eu espero ser pago. Então, esse é um ponto importante. Uma outra dica também que vale a pena é você, não para você
ganhar garantia de que vai receber, mas para você ganhar garantia de caixa, é você fazer uma previsão de quanto tempo você vai receber de fato. Aí, mais uma vez, entra a Flux com a engenharia dela para poder dar esse tempo certinho, para você saber, bom, se para esse serviço eu vou receber com 75 dias, que acontece, na nossa calculadora a gente chega a 70, às vezes 90 dias, quanto que eu preciso e por quanto tempo eu preciso de caixa para segurar a minha empresa? Porque às vezes o problema não é nem atrasar, é você ter o caixa suficiente para receber e continuar girando, né? Ter o caixa para receber atrasado de um órgão, segurar uma execução de um órgão, então para esse contrato, para essa licitação aqui, eu vou fazer de um jeito, eu vou pegar um empréstimo, eu vou usar recurso próprio, eu vou fazer de alguma forma, mas eu sei que eu só vou receber daqui 60 dias. E eu ainda tenho caixa para executar outros contratos. Então, isso é muito importante, ter fluxo de caixa para poder não morrer na praia, que também, se morrer na praia, deixa de pagar uma CMD, deixa de pagar uma outra certidão, deixa de pagar um imposto, deixa de receber também. Então, é importante ter um bom fluxo de caixa, um planejamento de execução de contrato para poder receber em dia também. Maravilha, Bruno. Essas dicas, sem dúvida, foram ótimas, né? Principalmente para as pessoas que estão aqui assistindo. Inclusive, a participação hoje foi ótima na live, né? Muitas perguntas foram enviadas. Você que enviou pergunta que não conseguimos responder, podem enviar no direct aqui do Instagram, porque nós responderemos com todo prazer, né, Bruno? E a ideia, sim, como a gente sempre fala, né? Nós da Effect estamos promovendo essas lives nas quinta-feira, toda quinta-feira às 11 horas. Cada dia com um conteúdo diferente. Semana passada nós fizemos sobre reajuste, repactuação e revisão de preços. Hoje estamos falando sobre pagamento realizado pela administração. Então não deixe, você que está assistindo a nossa live, não deixe de acompanhar a Effect aqui nas redes sociais. Acompanhar também o canal do YouTube, onde as lives ficam gravadas, né? Porque muita gente não consegue assistir até o final. Então, nós disponibilizamos essa live lá no nosso canal do YouTube, no canal da Effect, né? Quando eu falo o nosso, é o canal da Effect. E fiquem à vontade para enviar perguntas, sugestões de temas para que nós possamos abordar nas próximas lives. Bruno, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Foi uma live ótima. Eu tenho certeza que todos que estiveram aqui presentes puderam desfrutar aí de tanto conhecimento repassado por você. E agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui hoje conosco. Muito obrigada, Bruno, em nome da Effect. Eu que agradeço, cara. Eu vou aproveitar aqui os 2 minutinhos que faltam, vou falar só um pouquinho sobre a Flux, tá? O pessoal que quiser entrar em contato com a gente, procura a gente no nosso WhatsApp, que é o 61 40 42 1001. E aí identifica que estava aqui, que a gente vai tratar vocês com muito carinho. Temos uma novidade, em breve vamos lançar aí a antecipação para mês com menos de 1 ano também. Então, hoje é uma regra nossa, a gente só antecipa para empresas que têm mais de 1 ano, mas a gente já está trabalhando para implementar a antecipação para micro, pequeno empreendedor, né, individual, que tenham menos de 1 ano. Isso vai acontecer nos próximos meses, aí a gente vai conseguir antecipar. A gente já está no Antecipa Gov também, então quem quiser usar a plataforma do governo federal, no Antecipa Gov, para entrar em contato com a gente, pedir uma cotação com a gente, já pode falar com a gente também. E por fim, né, os clientes da Effect, que já estão na Effect, a nossa plataforma já está integrada com a Effect, basta clicar ali no símbolozinho do lado direito, onde tem integrações com a Flux, que a gente já vai poder entrar em contato com vocês e oferecer um crédito para a licitação que você venceu no momento que você mais precisa. Conte com a gente, Carmen. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço e por essa conversa super gostosa aqui que a gente sempre toca com o pessoal. Conte com a gente sempre da Flux. Obrigada, Bruno. Nós que agradecemos. É sempre um prazer falar contigo aqui. Nós da Effect ficamos muito felizes de contar com a parceria de vocês. Muito boa iniciativa. Obrigada, Fernando. O Fernando está sempre nas nossas lives aqui nas quinta-feira, toda quinta-feira, sempre participando. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Obrigada a todos aqui que estiveram presentes. E até a próxima quinta. Nós teremos live novamente
com o professor Vitor Amorim. Então já dei spoiler aqui, vocês que estão participando da nossa live, semana que vem tem live de novo, na quinta, às 11 da manhã. Muito obrigada, Bruno. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, até. tchau.